Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, amados irmãos, para orar ao Senhor. Deus é bom, como Ele é bom, como Ele é bom. Deus cuida de nós, Deus nos amou. Esse amor tão grande gerou a graça que nos salvou e que nos sustenta. E hoje nós temos uma vida no Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós somos tão gratos, Pai, tão gratos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É a verdade, é a verdade. Nós podemos experimentar isso dia após dia das nossas vidas, nas lutas, nas dificuldades, Deus, nas decepções, desilusões. O Senhor está sempre presente, o Senhor está sempre mostrando que é Deus, o Senhor sempre está mostrando que é Pai, nos acudindo, nos trazendo provisão, nos mostrando o caminho, dizendo que nós nunca estamos sós, porque o Senhor está sempre ali, sempre presente com teu amor. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. E ó Deus, nós queremos nos entregar mais uma vez, declarando a nossa dependência do Senhor, ó Deus. É por isso que nós nos entregamos diante do teu altar, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. E queremos, Espírito Santo, que o Senhor faça tudo o que o Senhor tem para fazer nesta manhã, santificando a igreja para apresentá-la pura, santa, sem mácula ao Cordeiro de Deus, ao noivo que é Jesus. Nós oramos, ó Pai. Enquanto isso, Senhor, esperando que o Senhor vai atuar, eu sei, curando, libertando, salvando, demonstrando o teu poder e amor para com o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Se não, cumprimenta. Aquela pessoa que está aí atrás. Sem igual, que inspira o meu louvor. Um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver. Conforto e força e sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei, dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador.
Amém? Bom dia, irmãos. Não tomaram café hoje. Bom dia, irmãos. Aê, melhorou. Depois de cantarmos que o nome de Jesus é maravilhoso, que é o nome sobre todos os nomes, que não há nome no céu, na terra, debaixo da terra, no céu, onde for, maior do que o de Jesus, nós temos que dar um bom dia com alegria, com força. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia. Aê, que alegria. E agora que assim cantamos, vamos continuar saudando o nome de Jesus, coroando o seu nome, reconhecendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Rei dos Reis. Vamos cantar com glória. Eu queria que o irmão cantasse com grande força, alegria e num grande coral. Então, é ruim de enxergar aqui, mas eu estou vendo meu amigo homem ali. Ô Luiz, canta aí. Arão, chega cantando. Doaci, entra cantando. Cordeiro de Deus, entra cantando. Vamos lá, todo mundo cantando com alegria. Quem mais conseguir enxergar por aqui? Tá difícil aqui, mas eu vou chegar. Zé Carlos, você canta com alegria. Tem uns que eu vou conhecendo assim pela Antônio João que está ali. Canta, querido, solta a voz. Então, Dona não é você? É você ou não é, rapaz? É ele, agora eu vi, alguém me ajudou aqui, é ele. Vamos cantar com alegria, porque Deus, o Senhor Jesus, merece toda a honra, glória e louvor, mas com sinceridade de coração, não da boca para fora. Agradecendo a Ele, porque estamos aqui hoje pela manhã, que Ele renovou sobre nós, sobre misericórdias, nosso alvará de vida. Amém? Sofia, canta aí, filha. Solta a voz, tá bom? Hélio, também. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, glória, com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, com glória coroai, ó Pedro. Isso, com alegria. Alegres. Vamos lá? Deus de... Glória, 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 com glória coroai, ó raça. Isso, raças, tribos, nações, todos nós. Ao Rei divino, a quem... Agora, com glória, 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 com glória coroai. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos.
Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Estamos em junho e as festas juninas estão por toda parte. Como cristãos evangélicos, é necessário esclarecer algumas coisas a respeito. Elas eram comuns no continente europeu e originam-se de cultos pagãos já antes de Cristo. Eram festas do solstício de verão, nas quais são celebradas a colheita e a fertilidade da terra. Nelas havia sacrifícios de animais e oferendas de cereais para afastar os demônios da esterilidade, das pestes agrícolas e da estiagem. A seita Wicca, inspirada nos antigos celtas, acendiam fogueiras e promoviam comemorações místicas. Essas festas foram incorporadas ao calendário quando a Igreja entrou nesses países para realizar catequização na Idade Média. Essas festas vieram ao Brasil trazidas pelos colonizadores portugueses e se tornaram populares por aqui. Tanto a festa de São João, São Pedro e Santo Antônio são festas em louvor a estes santos. Como cristãos evangélicos, não participamos por causa do objetivo delas. Somos um país no qual as raízes com a terra, com personagens caipiras, é muito forte. Não queremos e nem podemos negar nossas raízes com a terra. No entanto, participar destas comemorações não é o ideal. As escolas promovem essas festas e nossas crianças têm o desejo de participar. Como fazê-las entender que os cristãos evangélicos não participam? Nossa sugestão é que você diga a verdade. Essa festa louva pessoas que foram consideradas santas. Nós acreditamos que só podemos louvar a Jesus. Combine com seus familiares, com sua célula, uma festa caipira, sem o que caracteriza as festas como as conhecemos. Ser brasileiro e caipira está até na moda, mas ser cristão e santo é top. Papais e mamães, sejam fortes e tenham coragem em dizer não. Nossos filhos não terão nenhum problema em não participar desses eventos. A igreja tem muitas opções de festas, encontros e comemorações nos quais seus filhos vão louvar a Deus. Se não tivermos coragem em dizer não em situações simples como essas, como faremos quando a perseguição bater a nossa porta e ameaçar a nossa fé? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. O Mini e o Multiministério Projeto Amor de Verdade estão em plena campanha de arrecadação de roupas de inverno, como cobertor, agasalho, lençol, toalhas e outros itens, a fim de repassarmos aos nossos projetos parceiros, comunidade da área central e membros da igreja que necessitam deste cuidado. Por isso, convidamos a todos para apoiar, participar e mobilizar, seja de forma individual ou coletiva. Traga sua doação e vamos aquecer o corpo e o coração da nossa cidade. Os adultos podem entregar sua contribuição no hall da igreja e as crianças e pré-adolescentes devem entregar no segundo andar. Já estão abertas as inscrições para o próximo semestre da Escola do Discípulo. Você que deseja conhecer mais a Bíblia ou se preparar para servir o reino de Deus, não pode ficar de fora dessa oportunidade. Todos os nossos cursos são gratuitos e a escola conta com professores capacitados e preparados para servir. Neste semestre você poderá estudar Panorama do Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento, Fundamentos da Fé, acompanhamento inicial, discipulado, treinamento de líderes de célula ou supervisores de célula eficaz. As inscrições podem ser feitas no site umb.org.br. Venha fazer parte da Escola do Discípulo. Vem aí o Summit 2017, uma conferência através de vídeos de alta definição com preletores internacionais.
Em nossa igreja acontece de 9 a 11 de novembro e as inscrições podem começar a ser feitas a partir de agosto a R$ 80. Em setembro, a R$ 90. E em outubro, a R$ 100. Programe-se, invista em sua vida e na vida de um amigo do seu trabalho. Esta é uma ótima oportunidade. Para quem curte rock, quem curte o som da Oficina G3, eles estarão aqui no dia 28 de julho, uma sexta-feira, às 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no escritório da igreja durante a semana em horário comercial, sendo R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Invista na vida de um amigo. Vem aí o retiro de adolescentes da nossa igreja. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. De 30 de junho a 2 de julho no Hotel Chácara do Lago. Investimentos de R$ 250, podendo ser parcelado. Fale com o pastor de sua rede. Atenção, jovens e adolescentes. As férias de julho estão chegando e junto com ela uma programação super de Deus. O mês já começa com o retiro dos adolescentes na Chácara do Lago de 30 de junho a 2 de julho. Dia 15 de julho, no culto de sábado, Ministério Avivar. Dia 28 de julho, na sexta-feira, Oficina G3. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. E todos os sábados, às 19 horas, fique ligado, todo mundo junto em um culto que fala a sua língua. Férias de julho aqui é melhor do que ficar na frente da TV assistindo seriados nada a ver. Seus dons e talentos estão na área da comunicação? Então venha servir a Deus junto conosco na produção. Vem aí mais um workshop dia 23 de junho às 19h30 na sala 113. Não é necessário fazer a inscrição, mas por favor confirme sua presença pelo telefone 3041 4403 até o dia 20 de junho. Se você já nos ajuda, também é nosso convidado para estar conosco nesse dia. Até lá! Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Hoje está muito frio, né? Hoje até que está gostosinho, esse solzinho. Mas vamos compartilhar com os irmãos que nós estamos aprendendo no Ministério Infantil. Nós estamos estudando o livro de Atos e tem tudo a ver com a gente, com esse novo momento que a nossa igreja está vivendo, em células e continuando a pregar o Evangelho. O livro de Atos, ele é muito rico. A gente precisa estudar muito profundamente, porque tem muitas coisas que não aparecem ali, que você tem que buscar em outros livros, né? E que tornam a história ainda mais bonita e mais intrigante. Nessa época, o povo começou a crer em Deus e a cidade de Jerusalém começou a ter tantas pessoas convertidas que os líderes religiosos da época ficaram indignados e começaram a perseguir. E muitos deles tiveram que sair para outros lugares e morar, largar as coisas e ir morar em outros lugares. E a perseguição era tão grande que alguns foram mortos mesmo, como tivemos no domingo passado, a gente comentou sobre a morte de Estevão. Estevão foi um diácono, então a perseguição ela foi principalmente para a igreja. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas muitos dos irmãos tiveram que sair de Jerusalém às pressas, para que não fossem mortos.
E eles começaram a pregar o evangelho. É tão interessante, no livro de Atos vai mostrando que eles obedeceram ao mandamento de Jesus, ensinando em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra ficaram mais para Paulo, os confins da terra daquela época, claro, né? E eles foram fazendo isso. A lição de hoje mostra um período intermediário, onde eles estavam pregando o evangelho em Samaria. E Samaria seria o equivalente hoje aos argentinos. Brincadeira, a gente gosta dos argentinos, fora do futebol, é claro, né? Mas não temos nada. Mas é só para exemplificar. Imagina um povo, eu acho que o Brasil até não tem ninguém assim, mas alguns povos são inimigos de outros, né? E naquela época, os samaritanos, eles eram considerados menores, eles eram judeus que não adoravam a Deus no templo de Jerusalém, eles tinham um templo para eles. Eles se misturaram com outros povos, e um judeu, para ele, uma outra pessoa só é considerada judia ou judeu se nasceu num ventre judeu, de uma mulher judia, senão não adianta ter sobrenome judeu. Não é judeu, não nasceu de ventre judeu. Então, eles são muito rigorosos. E os samaritanos se afastaram de Deus muito tempo, casaram com outros povos e começaram a adorar a Deus de um jeito meio misturado. Então, eles eram considerados judeus de segundo escalão, segunda classe. Mas eles também foram alcançados. E o Espírito Santo veio sobre eles de uma forma... Quando o Espírito Santo veio no Pentecoste, ele veio para todos os homens. Ele estava disponível a todo o que cresce. Mas em Samaria, eles tiveram um Pentecoste particular, vamos dizer assim. Porque, como eles eram considerados inferiores, precisava ficar muito claro que eles também eram alvo do Espírito Santo e poderiam ter o Espírito Santo. E também teve uma outra situação muito interessante, que um eunuco do reino da rainha de Candace, um etíope, ele tinha ido a Jerusalém. Olha só, então o evangelho tinha chegado até na Etiópia. E ele tinha ido para Jerusalém para adorar o Senhor. E na volta, ele estava na sua carruagem, porque ele era um cara muito importante, e ele estava lendo o profeta Isaías. E ele não estava entendendo. E um outro diácono chamado Filipe foi levado por Deus para pregar o evangelho a esse etíope. E ele começou, então o Espírito Santo levou ele até este lugar. Então, a Bíblia não diz exatamente como que o Espírito Santo fez, mas às vezes tem coisas que talvez você já tenha passado por isso, quando você sente um negócio assim, eu tenho que falar com alguém, eu tenho que falar com aquela pessoa, eu tenho que falar com aquela pessoa, eu tenho que orar. É o Espírito Santo que está te fazendo isso. E eu sei que Filipe foi levado onde estava a carruagem deste homem, e ele foi andando do lado e acompanhando e ouvindo, e viu que ele estava lendo o profeta Isaías, e ele fez aquela perguntinha de evangelista, né, de quem gosta de evangelizar. Está entendendo o que você está lendo isso daí? Não estou lendo, não estou entendendo, né? Não estou entendendo, né? Bem paulistanamente. E aí ele começou a explicar que aquilo ali estava falando de Jesus Cristo, que havia morrido e ressuscitado, já tinha, aquela promessa já tinha sido realizada. E ele começa a compreender, e assim que ele compreende, ele fala, olha, ali tem um lago, que eu já creio, o que me impede de eu ser batizado? E essa é uma característica fundamental de quem realmente compreende que Jesus Cristo morreu, que é para salvar os pecados e que a pessoa precisa. Quando ela chega a essa consciência, ela sabe que o segundo passo é o batismo. Então, o evangelho, nessa época, é muito lindo. Ele vai crescendo. Só que, assim, não é sem dor. Ele tinha perseguição, tinham esses judeus que tinham se misturado com outros povos, tinha judeus que tinham crescido na Grécia, são os helenistas, ou naqueles países ali de volta. Então, havia muitos problemas. Não era aquele, vamos crescer, a igreja crescia. A igreja crescia a despeito dos problemas. Isso é uma lição para nós. Nós temos que pregar o evangelho. A despeito do nosso cansaço, a despeito do Brasil, da corrupção, o evangelho não pode parar de crescer. Foi assim que a igreja primitiva fez, nós devemos fazer também. Vamos ficar em pé, hoje é um dia muito importante, eu vou pedir para os dois pastores virem aqui, vou pedir para o terceiro também, o Aldesir, sentar aqui, mais uma cadeira.
Isso. E agora eu vou pedir para todas as crianças, antes sem a musiquinha mesmo, todas as pessoas que estão com os recadinhos, por favor, venham aqui à frente. Podem sentar. Cadê as crianças com recadinhos, os adultos com recadinho? Podem vir. Rapidão, 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 rapidão. Todo mundo com os recadinhos, isso. Pode sentar, fica à vontade, nós vamos pregar. Ó, pastor Aldesir, isso aí. É um jeitinho diferente da gente dizer que ama, né? Olha aí. O Ronaldo, senta que acho que é melhor para eles colocarem você. Fica mais baixinho. Nós vamos orar agora pelos nossos pastores. A gente fala assim, é dia do pastor, parabéns, pastor. Nós temos que orar por eles, para que eles continuem pregando a palavra, para que eles não se afastem. Eles são alvo, como todos nós, de tentação. Não precisa ser só aquelas tentações que a gente já conhece, não. Tentação de poder, tentação de fama. O pecado está aí, o diabo quer fazer com que os nossos líderes caiam. E a nossa responsabilidade é ser como muletas, que ajudam a caminhar, que sustentam. Então, eu vou pedir para todos os irmãos colocarem as suas mãos. Eu vou pedir para o irmão Arão, aí, que é o nosso pastor leigo. Por favor, irmão, para o senhor orar pelos nossos pastores. Hoje é o dia do pastor. E aí nós queremos abençoar a vida dos nossos pastores. Todos os irmãos, eu sei que vocês querem que a nossa igreja continue com pastores que pregam a palavra, não é? Então vamos ajudar o irmão Arão em oração. Pai querido, a tua igreja aqui reunida, Senhor, nesta manhã, estamos celebrando o nome do nosso querido super pastor, pastor Jesus Cristo, Pai. E ele, ó Deus, quando aqui esteve conosco, ele deixou, Pai, essa delegação de pastores, de bispos, ó Deus, para cuidarem de suas ovelhas. E ele fez grandes recomendações aos pastores, Pai, para que amassem, para que cuidassem de suas ovelhas. E aqui nós estamos, Pai, com os nossos pastores. E nós queremos, nesta oração, como igreja de Jesus, ó Deus, reconhecer, ó Pai, a responsabilidade, o amor, o cuidado que o Senhor delegou aos nossos pastores, e que tua graça, Pai, o teu amor venha sobre a vida dos nossos queridos pastores, e que como igreja de Jesus Cristo, como membro deste corpo, como ovelhas, nós queremos honrar nossos pastores, Pai, aqueles que já passaram por nossas vidas, ó Pai, e que nos abençoaram no passado, e Pai, que não estão mais entre nós, estão contigo, e aqueles que estão agora, ó Deus, no cuidado do rebanho, cuidando das ovelhas, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, multiplique bênçãos dos céus, que o Senhor os proteja, ó Pai, que o Senhor proteja o coração, a mente, de qualquer tipo de ataque do inimigo, Senhor, de vaidade, de orgulho, Senhor, e que de medo mesmo, de continuar à frente do rebanho. Derrame graça, unção do Senhor, cuidando da família, do casamento, Senhor, cuidando dos filhos, da geração dos teus amados. Nós o amamos, nós os amamos, nós os honramos nesta manhã e todos os dias, ó Pai, porque o dia do pastor é como mãe, são todos os dias, porque, ó Deus, eles têm cuidado do teu rebanho. Que o cajado do pastor Jesus esteja na vida dos nossos queridos pastores, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Música, maestro, para as nossas crianças. Glória a Deus pela vida da pastora Basti, desses pastores do Mini que cuidam dessas ovelhinhas tão lindas. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Nós sempre ficamos muito felizes quando recebemos nossos visitantes, nossos convidados. E nesta hora nós queremos, né? Desejamos muito cumprimentar você, conhecer você pelo seu nome e dizer aqui que estamos prontos para ajudar naquilo que for possível, de ser bênção na sua vida. Por isso nós queremos
convidar você um minutinho só para você ficar em pé. Onde estão nossos convidados? Onde estão nossos convidados, nossos visitantes? Você que não é membro da igreja, ali temos, ali. Olha aí, glória a Deus. Sua presença é muito importante. O Senhor nosso Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, com grande poder, manifestação de glória. Que você seja abençoado, sua casa também. Como Deus é bom, né, gente? Traz gente tão querida e amada para ficar aqui no nosso meio. Agora vai haver um momento que não é exatamente o momento para você, nosso convidado, mas é um momento de grande felicidade para a igreja. Porque eu sei que você não é apegado ao dinheiro, que você não é apegado nas coisas deste mundo, e que você tem o maior prazer em contribuir para a obra de Deus, contribuir para o avanço do reino de Deus, contribuir com a tua oferta missionária de fé. Nossos missionários estão em várias partes deste mundo, e eles estão lá no campo, dando da sua vida, usando a palavra de Deus para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estão ali, e agora é a hora de nós participarmos. Eu sei que você ora pela obra missionária, mas sei também que você ama contribuir. Por isso, agora, com muita alegria, enquanto nós trazemos os nossos dízimos e ofertas, vamos cantando e dizendo ao Senhor: estou aqui pronto para ser usado, para que o Senhor use os meus bens para a glória do teu nome e para que o Salvador seja anunciado. Vamos fazer isso, meus irmãos? Então vamos cantar e trazer nossos dízimos e ofertas. Todos em pé, irmãos, vamos cantar com alegria. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro, já constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador.
mais perto para a tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor. Amém. Deus, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Que tempo maravilhoso de estarmos na presença do Senhor, este tempo em que estamos aqui junto com os irmãos, e nós podemos adorar a Deus e poder ter esse tempo da ceia do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, isso é relatado nos evangelhos, e também lembrado por Paulo na epístola aos Coríntios, Jesus, na noite em que foi traído, ele explicou exatamente o significado, o sentido do seu sacrifício lá na cruz. Quando ele toma o pão, ele parte, diz: este é o meu corpo, que será entregue por vocês. E aí ele diz: comam. E ele também deixa um pedido à igreja que se seguiria: façam isto em memória de mim. Quando Paulo fala mais à frente, ele relembra o que Jesus disse a respeito do corpo, e também quando ele fala sobre o cálice. Ele diz que ele lembra aos coríntios muito bem o que Jesus disse: bebam deles todos, este é o meu sangue que será derramado por vocês. Paulo lembra e relembra que é o sangue que estabelece uma nova aliança, a aliança com Deus. Nós somos restaurados na nossa comunhão com o Pai, através do sangue de Jesus. Um novo e vivo caminho foi aberto, e nós temos livre acesso ao Pai, por causa do derramamento de sangue de Jesus. Senão, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, mas agora nós temos acesso a Deus, através do sacrifício de Jesus. E aí Paulo diz assim: olha, na ordem que temos, é uma ordenança de Jesus, é que nós façamos assim, em memória dele, até que ele volte. Ou seja, a ceia também traz uma mensagem muito positiva, clara, que não somente o nosso Senhor Salvador veio, mas também que ele morreu, mas também que ele ressuscitou e voltará para nos buscar. Tudo isso deve vir à nossa mente enquanto tomamos a ceia. Qual é o estado, o preparo para tomarmos a ceia? Nós devemos, então, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente, principalmente com relação à igreja, porque Paulo adverte que aquele que come e toma da ceia indignamente, está atentando contra o corpo do Senhor. E a gente sabe que na igreja de Corinto havia muitas divisões, facções, e ele estava dizendo: olha, se vocês estão vivendo assim, se vocês alimentam algum tipo de sentimento adverso, controverso, aquele sentimento de raiz de amargura, falta de perdão, vocês devem se acertar antes de tomar a ceia do Senhor. Por isso, deixe o Espírito Santo falar com você. Aí você pode dizer assim: pastor, eu sinto agora que eu preciso me acertar com uma pessoa a quem eu devo pedir perdão ou a quem eu devo perdoar. Mas não é possível fazer isso agora. Deus vê o que está no seu coração. O Espírito Santo vai tocar no teu coração, você vai se dispor a fazer isso, e assim vai tomar da ceia do Senhor. Toma da ceia do Senhor todo aquele que já entregou sua vida para Jesus, aquele que já foi batizado e que está em comunhão com a igreja, pode participar então da ceia do Senhor. Os irmãos, enquanto estivermos cantando, estarão distribuindo os elementos em nome de Jesus. Não tome ainda, nem coma, nós daremos a oportunidade e o momento certo para fazermos isso.
alegria fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa a trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos devem tomar da ceia do Senhor, todos devem participar do corpo em união para glorificar o Salvador Jesus, para anunciar a sua morte até que Ele venha. Com exceção, acho que aqui dos irmãos, todos aí já receberam dos elementos, aqueles que estão prontos para a ceia? Alguém ficou sem receber? Por favor, fique em pé um minutinho só. Ok. Eu sei que você já trabalhou sua mente, seu coração, e eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no meio da igreja. Às vezes sem palavras, e Ele vai trabalhando. Isso que Deus trouxe ao seu coração, talvez alguma coisa que o Espírito Santo falou com você, trabalhe isso na sua vida. Ceia também é um tempo de é uma hora de muita reflexão, introspecção no Espírito, e é uma hora de muito perdão, de muito trabalhar de Deus, trazendo aquela compaixão, aquele sentimento de amor, de andarmos juntos, de vermos e olharmos ao lado e percebemos que nós somos um só corpo. Quando Jesus deixa essa ordenança, Ele tem claramente o propósito de mostrar que nós somos o corpo dele, que nós somos membros do corpo de Cristo, e que é muito importante que o seu corpo ande em unidade, saudavelmente.
Todos agora já receberam? Na noite em que Jesus foi traído, então, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo que será entregue por vocês. Comam em memória de mim, em memória do que Jesus fez na cruz. Comamos do pão. Do mesmo modo, tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que será derramado por vocês. Façam isto em memória dele. Tomemos do cálice. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia. Oh Deus, Pai amado, o que seria de nós sem esse plano? O que seria de nós sem a tua graça? Jesus, se o Senhor não se entregasse naquela cruz, porque ninguém podia tirar a sua vida, o Senhor mesmo a deu, o Senhor mesmo se entregou por causa do teu amor. Ah, Jesus, como nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos libertou com o seu sangue, e o Senhor nos levou de volta para Deus, porque sem Deus não há vida. Nós louvamos, agradecemos, Jesus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor orou antes mesmo de morrer, e o Senhor disse que derramaria sobre a sua igreja o Espírito Santo, e assim o Senhor fez, e hoje ele ainda é derramado no coração daquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Então nós glorificamos o Senhor e agradecemos, porque nós podemos celebrar este momento, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou, está vivo e está voltando para nos buscar. Louvado seja o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos, por favor, podem entregar os cálices aí nas pontas das fileiras, que os irmãos vão passar retirando esses cálices. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e pra sempre reinará, aleluia, gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir esse Deus lindo e maravilhoso, meu querido, é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloca a tua vida na presença do Senhor. Prepara o teu coração para ouvir a palavra do Senhor. Prepara o teu coração para que o Espírito Santo venha ministrar na sua vida exatamente aquilo que você precisa receber nessa manhã. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você, especificamente.
Talvez de tudo que você vai ouvir, às vezes uma frase, às vezes um exemplo, às vezes um versículo da Bíblia que Deus te trouxe aqui nessa manhã para fazer uma restauração, um renovo na sua vida. E nessa manhã o convite do Espírito Santo é que você se renda na presença dEle. Paizinho querido, nós te louvamos nessa manhã, nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, majestade. Obrigado pelo privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Obrigado, Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida sem merecimento nenhum. Foi Jesus Cristo que morreu por nós lá na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, e nessa manhã nós celebramos a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Por causa do Senhor nós podemos celebrar a ceia, por causa do corpo de Cristo, ó Pai, nós estamos aqui, por causa do sangue do Cordeiro derramado lá na cruz do Calvário, nós estamos aqui nessa manhã, e nós queremos ouvir do Senhor. Fala conosco, Deus, de uma maneira particular, individual. Muda a nossa vida, muda aquilo que precisa ser mudado, transforma a nossa vida. Nós oramos, papai, nós precisamos da ação sobrenatural do Teu Espírito. Deus, nós oramos por cada irmã que está aqui nessa manhã. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de você sentar, meu querido, dá um abraço aí no seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: você é muito precioso, era o meu sonho dar um abraço em você. Olha aí, se está com a sogra aí, dá um abraço nela, diga para ela que é a sua sogra favorita, né? Olha, a sogra favorita. Glória a Deus, pode sentar. Friozinho gostoso, né, irmãos? Parabéns para você que venceu o frio e veio adorar o Senhor em espírito e em verdade. E eu creio que Deus vai honrar a sua vida nessa manhã, pela sua perseverança, sua dedicação. E é muito gostoso estar aqui na presença do Senhor. Quem aqui já teve oportunidade de ser promovido na vida? Quem levanta, quem foi promovido? Promovido, às vezes lá no trabalho, promovido. Temos muitos militares aqui na igreja, né? E já foram promovidos, né, irmão? Aí eu perguntei para o irmãozinho um dia desse: qual foi a melhor promoção que você teve na vida? E ele virou para mim e falou assim: avô. A melhor promoção. Então quem já é avô aí, irmãos? Olha aí, ó. Tá cheio de avô, você foi promovido a avô, querido. Olha aí que benção. Quem aqui é solteiro ainda? Solteiro aí, solteiro. Levanta a mão, solteiros. Alguns solteiros. Olha aí, um dia, meu irmão, nós fomos promovidos solteiros para casados, querido. Olha que benção. Se você não é casado ainda, se Deus tem esse propósito para você, querido, a esperança para você ainda. Minha mãe casou com 70 anos, irmão. Então, fica na bênção. Com 70 anos eu fui no casamento da minha mãe e o pastor Gil fizemos o casamento dela. Olha aí que honra, né? Então, querido, mas uma das grandes promoções também é de ser filho para ser pai, né? Quem é pai aí? Levanta a mão. Olha que honra, mãe, né? Quem é filha vira mãe. Então a vida, irmão, nos promove, a vida nos leva a algumas promoções que são maravilhosas. E nessa manhã nós queremos exatamente falar de uma promoção. Pode jogar para nós aí a produção? Pode jogar para nós o slide? Nessa manhã, o Espírito Santo quer fazer uma promoção na sua vida. Ele quer te levar onde você vai deixar de ser simplesmente um crente, um membro de igreja, para ser um discípulo do Senhor Jesus. Amém, igreja? Nós somos chamados para sermos não apenas um membro de igreja. Não somos chamados apenas para sermos um crente, um evangélico por si só. A palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos ser discípulos do Senhor Jesus. E é isso que nós queremos meditar nessa manhã, aprender com Jesus, aprender lições maravilhosas de Jesus nessa caminhada, onde o maior exemplo, meu querido, para a nossa vida, sempre tem que ser o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos ensina uma vida de humildade, uma vida de servidão. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Deus maravilhoso enviou Jesus, o Filho, saindo lá da sua glória, para aqui habitar entre nós, para ser o nosso modelo de discípulo.
E nessa manhã eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em João capítulo 13 e ficasse com a sua Bíblia aberta em João capítulo 13, porque antes de nós lermos João capítulo 13, nós precisamos ver um pouquinho do contexto que os irmãos estavam vivendo lá em João capítulo 13. Se você não trouxe sua Bíblia, nós vamos ler aqui também. Mas, querido, o contexto de João capítulo 13, os discípulos estavam vivendo um momento onde Jesus já tinha dito para eles que ele iria para o céu, que ele iria morrer, ressuscitar, iria para o céu. Então, entre os discípulos, preste bem atenção nisso para você entender. Muitas vezes você vai ler, João 13 fala sobre a ceia. O pastor Ronaldo ministrou a ceia aqui para nós e nós vamos continuar meditando na ceia do Senhor. Só que, naquele momento, antes de Jesus ministrar a ceia, havia uma pergunta entre os discípulos, porque Jesus falou que iria para o céu, Jesus ia voltar para a glória. E havia uma pergunta entre os discípulos, que era a seguinte: quem substituirá o Mestre? Quem dentre nós, os discípulos, será o líder? Quem entre nós será o maior? Você já imagina um negócio desse? Onde lá em Mateus, você pode observar num texto correlato, a mãe de Tiago e João chega para Jesus, pertinho de Jesus assim, e fala: Jesus, ó Jesus, quando o Senhor estiver lá na glória, permita que meu filho esteja um à sua direita e outro à minha esquerda. Que coisa feia, né, irmão? Pedir para a mãe ajudar. É um negócio assim, estranho, mas era aquilo que eles estavam vivendo, aquele contexto. Um contexto assim de quem é o maior, de quem é o melhor. E fazendo um paralelo isso com os dias de hoje, nós encontramos isso muitas vezes. Muitas vezes nós vivemos num contexto, irmão, de quem é o maior, quem é o melhor, quem é aquele que vai liderar, quem é aquele que vai ser o mais importante. E Jesus vai nos ensinar na ceia, meu querido, que isso não é o evangelho dele. Muitas vezes, dentro das famílias, acontecem muitas comparações. Talvez um filho, ele consegue já ter uma boa condição financeira, um bom estudo, um outro já nem tanto. E aí dentro das famílias, às vezes, olha aí, meu irmão já tem uma casa, nós não temos. Olha, meu irmão já tem um carro, a gente não tem. Irmão, nós vivemos num mundo que muitas vezes essas comparações, queridos, são terríveis. Comparações de dizer: não, mas eu sou melhor que esse irmão, eu sou melhor que aquele irmão. Isso não é o evangelho. O evangelho do Senhor Jesus, querido, é o evangelho da humildade. O evangelho do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que nós devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. Aí tem muito marido que chega para a mulher: eu sou melhor que a minha mulher. E a mulher muitas vezes: eu sou melhor que o meu marido. E esse era o contexto que aqueles discípulos estavam vivendo. Antes da ceia, esse burburinho: quem é o melhor? Quem vai liderar? Muitas vezes na liderança de célula, alguém pode falar assim: não, mas eu já multipliquei 4, 5 vezes. Amém, irmão, glória a Deus. Mas glória a Deus por aquele que ainda não multiplicou nenhuma vez, não teve oportunidade. Eu já levei 100 pessoas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, meu irmão, mas glória a Deus por aquele que está tentando levar o primeiro. Então, querido, nós precisamos entender que o evangelho do Senhor Jesus é o evangelho que tem que transferir para Ele toda a honra, para Ele toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Nós somos apenas os seus servos, nós somos apenas os instrumentos, nós somos apenas, meu irmão, a ferramenta que o Senhor usa. Mas nós precisamos entender, é que Ele que merece ser louvado, engrandecido. Por isso, nessa manhã, a palavra do Senhor que nós vamos meditar é que nós, muitas vezes, esse comportamento, meu querido, ele precisa ser tirado da nossa vida. Jesus, meu querido, antes da ceia, ele pede para os discípulos prepararem a ceia. Agora, preste atenção nisso. O contexto era: quem vai ser o líder? Quem vai substituir a liderança da equipe? Quem vai? E aí, nesse contexto, Jesus pede para preparar a ceia. Eu fico imaginando os discípulos numa equipe, cada um fazendo a sua parte, cada um preparando
o suco de uva, preparando o pão, preparando o ambiente. Não, mas eu preciso fazer o melhor, eu preciso melhorar o meu currículo, eu preciso fazer isso de uma maneira que é para impressionar o mestre. Vai ver que o mestre vai me escolher para ser o líder. E é nesse contexto, irmãos, que entra João capítulo 13. Então, quando você tem esse pano de fundo do contexto, que é muito da nossa realidade hoje, na nossa cultura, meu querido, que está em moda, é nossa cultura. Quem é o maior, quem é o melhor, quem é o melhor líder, quem é o melhor pastor, quem é a melhor mãe, quem é o melhor funcionário, melhor gerente. Esse talvez é o contexto, não, porque se eu for o melhor eu vou ser promovido. E no reino de Deus, meu querido, quem é promovido é quem se dispõe a ser o menor. No reino de Deus, quem está apto para ser promovido é aquele que está disposto a considerar os outros superiores a si mesmo. No reino de Deus, quem está apto para ser promovido é aquele que quer servir a todos. O evangelho vai na contramão daquilo que você está aprendendo no mundo. No mundo seja o melhor, meu filho. No evangelho sirva a todos, seja humilde, ame, perdoe, respeite. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. E nessa manhã nós queremos meditar sobre a ceia. João 13 vai falar dessa ceia. E os discípulos talvez prepararam a ceia, fizeram o melhor para impressionar o mestre, poderiam melhorar aquilo no currículo deles. Quem sabe eu vou ser escolhido para substituir Jesus. E aí nós vamos ler João capítulo 13, versículo 1 até o versículo 15. Presta atenção, porque só a leitura da palavra desse texto já edifica de maneira sensacional. João capítulo 13, versículo 1 ao 15. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, estava sendo servido a ceia, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: Pedro, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Versículo 8, disse-lhe Pedro: Não, Senhor, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, então, muda tudo, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, lava tudo. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Versículo 11, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Essa é uma pergunta para a primeira igreja batista de Campo Grande nessa manhã. Vocês entendem o que Jesus fez por nós? Vocês entendem o que Jesus está fazendo por nós? Versículo 13,
Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Versículo 14: pois bem, se eu sendo o Senhor, o mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Que palavra, irmãos, que palavra sensacional. Se nós pudéssemos talvez resumir a parábola numa ceia, nós poderíamos dizer que os discípulos de Jesus necessitam estar dispostos a buscar uma vida parecida com a do Mestre. Esse é o nosso grande desafio de vida. O nosso alvo é sermos parecidos com Jesus. É um grande desafio, irmãos. É a nossa vida toda. É dia após dia nós precisamos buscar uma vida parecida com a de Jesus. Mas eu olho para a minha vida e eu falo: Senhor, tem muita coisa para o Senhor transformar, mas esse é o nosso alvo, é o seu alvo, é o meu alvo. O nosso alvo, meu irmão, é dia após dia levarmos uma vida que se aproxime com a vida do Mestre. E por isso nós precisamos da ação sobrenatural do Espírito. Nós precisamos, meu irmão, que o Espírito Santo a cada dia nos encha da presença dele, para que nós possamos ser Jesus dentro de casa, no casamento. Precisamos ser Jesus no relacionamento com os nossos filhos. Precisamos ser Jesus lá na escola. Precisamos ser Jesus, meu irmão, parecido a vida com Jesus no trabalho, no trânsito, com a sogra, né? Quando você chega com a sogra, você precisa ser parecido com Jesus lá com a sogra, com o sogro, com o genro, com a nora. Precisamos ser Jesus em todo tempo. Isso é um grande desafio. Isso, meu irmão, talvez é algo assim da força humana jamais vamos conseguir. Mas esse é o desafio. O nosso alvo é Cristo. Os discípulos necessitam estar dispostos a buscar uma vida parecida com a do Mestre. Quem aqui nessa manhã entende, está entendendo a palavra do Senhor e quer nessa manhã falar: Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito, viver uma vida que se pareça com o Senhor. Você quer isso, meu irmão? Você quer isso? É isso que Deus quer fazer conosco. No poder do Espírito, na unção do Espírito Santo, Ele quer levar cada um de nós a deixarmos de sermos simplesmente um crente, deixarmos talvez ser simplesmente um membro de igreja, mas o Espírito Santo quer transformar a nossa vida num verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, porque o discípulo, ele começa a imitar o seu mestre. Então a nossa vida, o nosso procedimento, as nossas motivações, elas necessitam ser parecidas com Jesus. E nós vamos aprender nessa manhã com o texto, meu querido, 3 desafios que os discípulos do Senhor Jesus necessitam buscar para ter uma vida parecida com a vida do Mestre. O primeiro desafio, o discípulo do Senhor Jesus necessita estar disposto a ser exemplo. O discípulo do Senhor Jesus necessita estar disposto a ser exemplo. Talvez você já ouviu essa frase, mas é uma frase extremamente verdadeira. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, o discípulo do Senhor Jesus, ele precisa estar disposto a ser exemplo. Por onde você passar, você precisa ser exemplo. Irmãos, nós vivemos um verdadeiro Big Brother. Talvez você seja um dos únicos discípulos do Senhor Jesus na sua família. A sua família está de olho em você. Os seus parentes que não têm Jesus estão de olho em você. Lá no seu trabalho, irmão, as pessoas estão de olho. Os seus vizinhos estão de olho em você. Está todo mundo, meu irmão, procurando de alguma forma o mundo lá fora. Busca um referencial de vida. As mulheres lá fora olham assim: eu preciso achar uma esposa para que eu possa... E olhar para ela e falar assim: opa, essa mulher aí leva uma vida exemplar. Então o discípulo do Senhor Jesus, ele precisa estar disposto a ser exemplo. E não é fácil, irmãos. É fácil ser exemplo aqui nos templos, sentado na cadeira, levantando as mãos, cantando. Aqui é fácil. O difícil é lá fora. É difícil, meu irmão, mas quando o patrão propõe para o funcionário fazer algo que é ilegal,
e fala assim: ou você faz ou você está fora. Aí é difícil. É difícil, meu irmão, ser exemplo lá fora, quando o homem, né, recebe o homem casado, recebe uma cantada de uma mulher que quer ter relacionamento sexual com ele. Aí é difícil ser exemplo. Mas o discípulo do Senhor Jesus precisa estar disposto a ser exemplo aonde ele estiver. O maior desafio nosso nessa geração, irmãos, é sermos homens e mulheres exemplos. Atitudes que façam diferença. É muito mais do que falar, é agir. Jesus, ele aqui na ceia, antes de ele explicar aquilo que estava acontecendo, ele deu exemplo, depois ele explicou. Muitas vezes nos dias de hoje nós queremos explicar primeiro e depois fazer, mas Jesus era o contrário, ele fazia e depois explicava. O mundo procura referenciais, irmãos. O mundo lá fora está buscando referenciais. O discípulo do Senhor Jesus não é uma pessoa perfeita. Nós não estamos aqui imaginando que agora eu vou precisar levar uma vida perfeita. Não, não é isso. Nós estamos em processo. Aquele que começou a boa obra vai estar aperfeiçoando a sua vida até o dia do Senhor Jesus. Então, desde o primeiro dia que você aceitou o Senhor Jesus até o dia que você for para a glória, meu irmão, serão dias de aperfeiçoamento do Espírito Santo. E o nosso papel é permitir que o Espírito Santo continue fazendo essa obra de aperfeiçoamento. Mas o discípulo do Senhor Jesus precisa apontar o caminho de como viver uma vida que se pareça com Jesus. Observa no texto, meu querido, a partir do versículo 12 até o versículo 15. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Essa pergunta é muito forte, irmãos. Vocês entenderam o que Jesus fez na ceia? É a pergunta que Jesus estava fazendo para os discípulos. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês estão aí talvez discutindo quem que vai ser o maior. João, até sua mãe me procurou falando para você sentar à direita e seu irmão à esquerda. Vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Agora presta atenção no versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Ele deu exemplo. Irmãos, eu acho muito legal, bacana, quando nós fazemos alguma cerimônia do lava-pés. Você quer honrar alguém? Aqui na igreja nós já até fizemos numa das nossas celebrações de células, onde nós lavamos os pés dos pastores, os pastores lavaram os pés dos outros pastores. Foi um momento lindo. Mas o lava-pés, esse exemplo que Jesus está dando aqui, não é talvez fazer isso literalmente. Você pode até fazer, não tem problema nenhum, não é pecado. Mas o que ele estava querendo dizer é que eu preciso lavar os pés da minha esposa. Não é literalmente, irmão, não é pegar o pezinho dela, até posso fazer isso, mas é naquele momento, irmão, que está uma discussão intensa dentro de casa, aquele momento difícil, às vezes com o filho, com o neto, e aí você precisa ser como Jesus e lavar os pés da outra pessoa que está te magoando, te ferindo, a outra pessoa que está muitas vezes ali querendo acabar com você, e lavar os pés é ser como Jesus. Lavar os pés da outra pessoa é perdoar. Lavar os pés da outra pessoa, mesmo a outra pessoa estando certa, é você chegar e falar assim: olha, eu te perdoo, me desculpa, se você não entendeu, eu não soube me expressar, meu bem, meu querido, meu amigo, me perdoe, eu não quero confusão com você, eu não quero. Então, irmãos, aonde nós precisamos lavar os pés dos nossos amigos, das pessoas, aonde nós precisamos lavar os pés, dentro de casa, dentro da nossa família, é ter atitude de humildade e reconhecimento de quem nós somos e de quem nós somos. Eu tenho exemplos tremendos na minha vida, irmãos,
de pessoas que foram verdadeiros referenciais na minha vida. O pastor Gilson, ele não pôde estar hoje aqui, ele está lá na Batista do Colibri. Ele é um dos maiores referenciais que eu conheço na minha vida. Vê-lo pregar é sensacional. Mas o que eu mais gosto da vida do pastor Gilson é o exemplo dele. A pregação dele é extraordinária. Um dos maiores pregadores que eu já vi. Mas a vida dele fala mais alto que a palavra que ele prega aqui. Eu já falei isso talvez num desses cultos. E eu quero repetir isso para você. Talvez você não ouviu esse testemunho. Eu nunca vi o meu pai, o Jonas Coelho. Meu pai chamava Jonas Coelho, faleceu quando eu tinha 17 anos. Eu nunca vi meu pai pecar. Nunca vi. Eu viajei com ele, meu pai era caminhoneiro. Meu pai andava pelo Brasil inteiro. E eu nunca vi, andava por Minas Gerais, né? Comia queijo lá em Minas Gerais. Fui muitas vezes em Minas Gerais por causa do meu pai. Por isso que eu conheço Minas, o estado inteiro, porque eu viajei muito para Minas. Mas eu nunca vi, irmão, uma mulher passar e meu pai olhar. Eu nunca vi meu pai falar algo para mim, assim, um palavrão, algo assim que não tinha nada a ver, um mau conselho. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu já vi pessoas pressionarem meu pai. Eu nunca vi meu pai ficar nervoso. Nunca vi meu pai se estressar. Eu falei, meu Deus, que referencial que foi na minha vida meu pai. Eu convivi com ele até os 17 anos. Até os 17 anos eu convivi com meu pai. Eu nunca vi ele pecar. Situações assim de muito estresse. E meu pai foi um referencial. E eu vi meu pai muitas vezes, não literalmente lavar os pés das pessoas, mas eu vi ele na prática lavar o pé de muitas pessoas. Uma dessas cenas, eu tinha 6 anos de idade. Você que é bom de geografia, irmão, eu tenho 47. Quando eu tinha 6, faz quantos anos aí? Você que é bom de geografia, faz a conta aí, Romário. 47 menos 6, você que é bom de geografia, 40 e quantos anos, irmãos? 41 anos atrás, eu fui viajar com ele, não vou falar o estado para não denegrir a imagem daquele estado, mas chegamos lá no hotel, irmão, e nós dormimos naquele hotel. No outro dia nós fomos sair cedo para tomar café, não tinha ninguém no hotel, não tinha café, não tinha o dono do hotel, não tinha ninguém no hotel, e aí a gente falou, vamos embora, e a porta do hotel fechada. Você acredita num negócio desse? Que sufoco, hein? E aí a gente querendo ir embora, não podia sair do hotel, hotel trancado. E aí meu pai deu uma volta no hotel e falou, tem um muro lá no fundo. E aí nós fomos escalar o muro. Aí todos os hóspedes do hotel acordaram, e todos os hóspedes pulando o muro. Minha mãe não está aqui hoje, mas minha mãe sempre foi fortinha, né? Então você imagina como que a gente fez para jogar minha mãe para o outro lado. E meu avô, né, tio do Arão, ele tinha naquela época mais de 60 anos de idade. Imagine um senhor mais de 60 anos, ali ó, o pai da Meire que está ali, ó, meu avô, a Meire é minha tia, e o seu pai, Meire, passou por isso, com mais de 60 anos de idade, pulando o muro. Ele ficou muito bravo. Como que faz um negócio desse? Né? Você lembra bem do seu pai, como é que ele era? Ficou a viagem inteira falando assim, mas como que faz um negócio desse? O homem do hotel tranca o hotel e deixa a gente e vai embora. E ele falou, meu pai, não passa nunca mais naquele hotel. Aí na volta, nós estávamos retornando para São Paulo, onde nós morávamos naquela época. Meu pai passou na frente daquela cidade e entrou dentro da cidade. E aí meu avô já ficou olhando para o meu pai assim, o que meu pai ia fazer? Aquele silêncio dentro do caminhão. Meu pai para na frente do hotel, entra lá no hotel, procura o dono do hotel e explica aquela situação. Olha, estive aqui tal dia, vocês trancaram a gente, não deixaram o café. O dono do hotel ficou assim, morrendo de medo do que meu pai ia fazer. E a pergunta do meu pai, eu estava ali do lado, irmãos, faz 41 anos, eu quase não lembro das frases do meu pai. Quando meu pai morreu eu tinha 17, mas eu tinha 6 anos, eu lembrei. Meu pai pegou a carteira e falou assim, quanto foi a diária? Porque eu não paguei a conta. O dono do hotel falou assim, pelo amor de Deus, não pague não, foi erro nosso. Eu falei, não, eu faço questão de pagar a diária. Irmão, entrou aqui, ó, aquela lição do exemplo do meu pai. E quando vejo uma fatura assim, irmãos, eu já lembro daquilo ali, eu falei, eu vou pagar.
porque eu aprendi com meu pai. Uma vez eu estava viajando para São Paulo e eu esqueci, irmãos, nós somos em 4 na família, aquelas comandas de restaurante, de restaurante beira de estrada, você recebe uma comanda, e eu coloquei a comanda no bolso, na hora de pagar eu entreguei a comanda que era do meu filho, e quando eu estava chegando lá em Bauru, eu coloco a mão no bolso assim, ixi, a comanda. O que aconteceu? Na volta para Campo Grande, fiz questão de parar no posto. Cheguei, olha, me desculpe, eu sem querer levei essa comanda, eu quero aqui pagar. O cara falou assim, pelo amor de Deus, você não vai pagar isso. Você está dando uma prova de honestidade. Eu falei, eu não faço questão de pagar. E aí, até hoje, quando eu vou naquele posto, o cara me reconhece. Ele fala, você é o cara que voltou para pagar a comanda. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Então, irmãos, nós vivemos um verdadeiro Big Brother. As pessoas estão de olho em nós, os seus filhos estão de olho em você, os seus pais estão de olho em você, os seus irmãos, o seu trabalho, e nós precisamos estar dispostos a sermos exemplo. O discípulo do Senhor Jesus, ele falou, Senhor, me capacita, mas eu quero ser exemplo. Se você, meu irmão, quer viver uma vida parecida com Jesus, nessa manhã, fala, Deus, me capacita, eu quero ser exemplo, eu quero buscar, Senhor, ser esse exemplo. Amém, irmão? Segundo desafio, é que o discípulo do Senhor Jesus precisa estar disposto a servir. E essa cena do lava-pés, tem muita gente, querido, que jamais se submeteria a isso, a lavar os pés de alguém. Nós não somos chamados para sermos servidos, irmãos. O discípulo do Senhor Jesus é chamado para servir. O discípulo do Senhor Jesus é chamado para ser servo. Se quisermos crescer no Senhor, precisamos crescer no servir. O pastor Gils conta uma história que aconteceu no estado de São Paulo, e onde um juiz se converteu, e esse juiz um dia procurou o pastor e falou assim, pastor, eu quero ajudar na igreja. Aquele pastor falou assim, mas o que será que esse juiz quer ajudar no quê? Será que ele quer dar aula? Será que ele quer pregar? Será que ele quer trabalhar no louvor? O juiz vira para aquele pastor e fala assim, não, pastor, eu não quero ajudar nessas coisas. Eu venho aqui no culto, e no horário do culto, eu vou às vezes no banheiro, o banheiro está uma bagunça. Eu quero servir ao Senhor no horário do culto, arrumando o banheiro da igreja. Um juiz que entendeu que a posição dele não é aquilo mais importante, mas ele estava disposto a servir. E essa atitude que nós precisamos encontrar, irmão, no discípulo do Senhor Jesus. Observe no texto, versículo 4, João 13, versículo 4. Estava acontecendo a ceia, eles comeram, terminaram a ceia, assim que se levantou da mesa, tirou a sua capa, talvez se ajoelhou, colocou uma toalha, isso é falando de Jesus. Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez os céus e a terra, estava disposto a servir e lavar os pés dos discípulos. Só que você precisa entender algo muito importante. No contexto judaico, quando você chamava alguém para ir para sua casa, para comer, para participar de uma ceia, de uma refeição, você pegava o seu servo, às vezes escravo, às vezes não, mas um servo, o menor servo, o mais humilde, entre aspas, o menos importante, você chamava ele, falava lá, ô meu servo, quando chegar os meus convidados, você vai lavar os pés dos meus convidados. Isso era um contexto judaico, isso era uma cultura, um hábito do judeu, de escolher o seu menor servo, e colocar o menor servo para lavar os pés. Irmãos, a ceia estava perfeita, tinha pão, tinha um suco de uva, tinha um vinho, estava tudo pronto, o ambiente estava perfeito, e eles
tentaram preparar o que era melhor para aquela ceia, o melhor para Jesus, naquele contexto, que eu preciso impressionar o mestre, eu preciso melhorar o meu currículo, vai que eu vou ser o escolhido para liderar daqui para frente. Então eles tinham pensado na ceia, tinham pensado em tudo, mas eles tinham esquecido de um detalhe: quem seria o menor para lavar os pés de todos eles? Eles lembraram de tudo, menos daquele que ia lavar os pés. Irmão, só que naquela época não tinha carro, não tinha asfalto, era um negócio terrível, irmãos, era um poeirão bravo. Aqueles pés dos discípulos, irmãos, você imagina como é que devia estar cheirosinho o pé de Pedro, irmãos. Você consegue imaginar aquele pé sujo, de tanto andar naquelas ruas empoeiradas? Por isso que Pedro falou assim: não, você não vai lavar os meus pés, meu pé está muito, eu não corto a unha faz tanto tempo, Senhor. Eu não estou com frieira. E Jesus, meu irmão, o menor servo, nenhum deles pensou em exercer o papel do menor. Nenhum deles. Nenhum dos discípulos falou assim: Pedro, você prepara isso, João, você prepara isso, e eu vou lavar os pés. Ninguém pensou nisso. E Jesus percebeu isso. E Jesus se dispõe a lavar os pés. Era impossível pensar em quem lavaria os pés. Eles só pensavam quem seria o maior. Irmãos, as mãos que fizeram o mundo estavam ali lavando os pés dos discípulos. As mãos que fizeram os céus e a terra estavam ali lavando os pés sujos dos discípulos. Consegue imaginar isso? O Senhor Jesus, as mãos que fizeram o mundo, de repente pega avental e água e vai em direção aos pés sujos dos discípulos. Em determinado momento, as mãos que fizeram o mundo lavam os pés de Judas. Lavar o pé de Pedro, talvez joia, né? De João, Tiago. E Jesus já sabia que Judas o trairia. As mãos que fizeram o mundo lavaram os pés do traidor. Para você ter ideia de quem é o nosso Jesus, de tão grande servo que ele se fez, de tão grande humildade que Jesus vivia. Jesus identificou ali uma necessidade. Ele viu que tinha uma necessidade. Quem vai lavar os nossos pés? Ninguém se propôs, ninguém levantou a mão, então eu vou. Jesus nos mostra que servos devem fazer o que precisa ser feito. Se o que necessita era lavar os pés sujos, ele fazia. Aí a pergunta é: o que precisa ser feito, irmão? Na sua realidade, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, na sua cela, o que precisa ser feito? Jesus, ele identificava uma necessidade e fazia. Identificou uma necessidade, vai lá e faça. Muitas vezes nós identificamos uma necessidade e falamos assim: Romário, vem aqui me ajudar. Ô Hélio, faz isso para nós, irmão. Quando você identifica uma necessidade, vai lá e faça você. Ah, mas eu sou muito importante. Eu sou o líder. Eu sou o pastor. Eu sou o supervisor. Irmão, o Rei dos Reis identificou a necessidade e foi. Onde eu quero chegar? Precisava de alguém morrer na cruz por mim e por você. Não podia outra pessoa. Ele identificou a necessidade e foi para a cruz, dando exemplo, sendo servo de todos. E o discípulo do Senhor Jesus, que quer deixar de ser só um crente, um membro de igreja, quer ser discípulo, ele precisa passar por esse desafio. Está disposto, meu irmão, a ser exemplo? Está disposto, meu querido, a servir? Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês compreenderam o que vos fiz? Se quiser ser grande no reino de Deus, aprenda a ser servo de todos. Ser maior no reino é ser menor. E aí Jesus pega toalha e balde. Jesus pega toalha e balde. Muitas vezes no nosso meio, nós não queremos pegar toalhas e baldes.
Nós queremos pegar troféus, louvores. Parabéns, irmão. Sensacional o que você fez. Olha aí, que coisa maravilhosa. Jesus, ele vai na contramão. Ele não quer troféu. Ele não quer, irmão, medalhas. Jesus quer toalha e balde. Jesus está ensinando que o evangelho é o contrário de tudo isso aí. Pega a toalha e balde e vai em direção aos seus discípulos. Por isso, querido, nós precisamos aprender com esse Jesus manso e humilde, que estava disposto a ser exemplo, que está disposto, meu irmão, a servir a todos. Eu quero desafiar você nessa manhã mesmo. Você que quer viver uma vida que se pareça com Jesus, esteja disposto a lavar os pés uns dos outros. E o terceiro e último desafio, meu querido, nós estamos aprendendo que o discípulo do Senhor Jesus necessita buscar uma vida que se pareça com a vida do Mestre. E o terceiro desafio, o discípulo do Senhor Jesus necessita estar disposto a amar quem pensa diferente. Aí as coisas começam a complicar. Jesus lavou os pés e serviu a ceia para Judas, aquele que o trairia. Jesus lavou os pés, serviu a ceia de Pedro, falou assim: não, o senhor não vai lavar os meus pés. Jesus poderia ter negado lavar os pés de Judas, ele sabia que o trairia. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, a palavra fala assim: como tratar quem pensa diferente? Ao servo do Senhor, ao discípulo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Olha o versículo 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que Judas o trairia, e mesmo assim ele estava disposto a lavar os pés de Judas. Ele amou Judas até o fim. E Pedro, não, o senhor não vai lavar os meus pés de forma nenhuma. Diz Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Irmão, é um grande desafio amar quem pensa diferente de nós. Amar aquela pessoa que você fala A, ele fala B. Você fala isso, eu quero ir para cá. Não, nós vamos para lá. Oh meu Deus, o que eu faço com essa pessoa? Irmão, quando eu liderei uma célula, eu tinha um ser assim lá, irmão, que os irmãos falavam assim: vamos fazer uma vigília. Ele falava: fazer vigília para quê? Aí os irmãos falavam: vamos fazer um churrasquinho para a gente. Não vamos fazer churrasquinho, coisa nenhuma. Ele era do contra, irmãos. E eu não tenho uma boa notícia para você não, irmão. Aonde você for, você vai encontrar alguém que vai ser contra você. Algum área, no seu trabalho, na família, na célula, você vai encontrar alguém, você fala assim: Jesus, o que eu fiz para merecer isso? Mas Jesus está usando essas pessoas, meu irmão, para trabalhar em você. Está usando essas pessoas, meu querido, para que você se pareça mais com Jesus. Como é que você vai se parecer com Jesus? Irmão, e aí Deus colocou no meu coração, nossa célula era na sexta-feira, todo sábado eu ia visitar esse irmão, para ouvir o coração dele, ministrar na vida dele. E eu chegava lá, irmão, ele vomitava tanta coisa ruim, que Deus falou para mim: ouça-o, ame e ore por ele. Eu só fazia isso. E Deus fez uma obra na vida dele, transformou a vida dele. Hoje é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, querido, o discípulo do Senhor Jesus precisa estar disposto a amar quem pensa diferente. Quem pensa, irmão, e muitas pessoas pensam diferente de você, porque não conhece Jesus, não tem Jesus na vida dele, não conhece o Evangelho, não tem intimidade com a palavra. Eu quero desafiar você, querido, a falar: Deus, me capacita a amar essa pessoa que pensa diferente, me capacita a amar essa pessoa que vai contra tudo que eu tenho que fazer. Pedro foi um desses, irmão. Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés. Judas iria trair Jesus. Alguns minutos depois, Judas trairia Jesus. Mas mesmo assim,
Jesus estava disposto a amar Judas até o fim. Jesus estava disposto a amar Judas até o último momento. Ele estava disposto a amar. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Você colocasse sua vida diante do Senhor. O discípulo do Senhor Jesus. Ele precisa estar disposto a ser exemplo. Ele precisa estar disposto a servir. Ele precisa estar disposto a amar quem pensa diferente. Amar Judas. Deu exemplo para o Judas. Ele serviu Judas. E a pergunta que Jesus fez é: vocês entenderam o que ele fez? E a pergunta para nós nessa manhã: você entendeu? Você entendeu o recado, irmão? Baixa a bola. Sai aí do seu pedestal. Sai desse palco aí que você entrou um dia, meu querido. O chão aos pés da cruz é plano. Isso quer dizer, querido, que só tem um rei, que é Jesus. Todos nós. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, depois de fazermos tudo, ainda somos considerados servos inúteis. Desce aí desse pedestal. Vai para os pés do Senhor Jesus nessa manhã. Tira toda arrogância, toda prepotência, toda soberba. Esteja disposto, meu irmão, a ser exemplo. Esteja disposto, meu irmão, a servir. Esteja disposto, meu querido, que é difícil demais, mas é um desafio. Amar aquele que não nos ama, aquele que não quer o nosso bem. Mas Jesus está falando para nós amarmos essas pessoas, amai os vossos inimigos. Pastor Ronaldo. Sim, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos servir. O Senhor, o maior exemplo. Nós queremos ser promovidos a servos, a discípulos que sirvam. Sabe, Deus, em nome de Jesus, nos ensina a viver aquilo que nós ouvimos. Nos ensina a viver aquilo que nós ouvimos, ó Deus. Nos ensina em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, naquilo que Ele fez. Ó Deus, estarmos dispostos a ser modelos. As pessoas precisam de modelos, de exemplos, e não de gente que fala. Tem muita gente aí falando e não fazendo o que fala. Nos dá essa capacidade de sermos como Jesus, que vivia o que falava e que falava o que vivia. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que nós sejamos dispostos a fazer aquilo que a maioria considera como serviço sujo ou inferior. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós não queiramos fazer como o mundo faz, que o maior se assenta num trono e pede para que os outros lhe sirvam, mas que nós tenhamos, ó Deus, que nós venhamos a colocar em prática aquilo que foi ensinado por Jesus, que no reino dos céus o maior servirá ao menor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos amar até aqueles que pensam diferentes, cuidar deles, andar segunda milha, quantas forem necessárias. Pai, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a fazer isso. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão do Espírito que nos faz suas consolações, o poder e a unção desse Espírito seja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Os irmãos, por favor, fiquem assentados, não saiam agora, por favor. Nós ouviremos o pós-lúdio. Assim que encerrar o pós-lúdio, nós estaremos ali à frente para despedir os irmãos. Obrigado.